Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade à extração de desenhos de locação para o acesso, mostrando como configurar as propriedades de desenho de locação, e extrair um desenho para a vista de elevação. Na vista de elevação do eixo A. Nas propriedades da vista, vamos alterar a profundidade da vista para ajustar a visibilidade dos elementos do acesso. As vistas de elevação do modelo, para as quais vamos extrair um desenho, são as vistas do eixo A, 4, 5 e 6. Clicando-se com o botão direito do mouse sobre a vista selecionada, podemos clicar em Criar desenho de locação. Na janela que se abre, com o Ctrl pressionado, podemos selecionar as 4 vistas mencionadas, selecionar a opção Todas as vistas selecionadas para um desenho, habilitar a opção para abrir o desenho, e clicar em Criar. Na janela de propriedades do desenho geral, podemos realizar alterações para todas as elevações de uma só vez. Em Peça, vamos alterar a representação para exato, desabilitar as linhas de eixo, linhas escondidas e bordas do friso em marcas adicionais. Na aba Preenchimento, vamos alterar o tipo de preenchimento das faces da peça e das seções, para Hardware Solid, e a cor para cinza claro. Em Armadura, podemos alterar a visibilidade das barras para não visível. Em Eixos, podemos desabilitar o texto nos eixos horizontais e alterar a visibilidade para apenas etiquetas da grid visíveis. Dessa forma, obtemos uma vista mais limpa do modelo. Alterar a posição dos textos dos eixos na vertical, para a parte superior do desenho. Para ajustar o tamanho da vista do desenho, podemos selecionar o manipulador e arrastá-lo para a posição desejada. Na janela de propriedades da vista, alterar a posição do título para cada um dos desenhos. Para alinhar uma vista a outra, podemos clicar com o botão direito sobre a vista que desejamos alinhar e alinhá-la verticalmente ou horizontalmente. Basta selecionar o ponto do desenho que se deseja alinhar e um ponto de referência para o alinhamento. Após os ajustes, podemos inserir uma vista de detalhe. Para isso, podemos acessar a aba Vistas e selecionar a ferramenta Vista Detalhada. Primeiro, selecionamos a posição central do detalhe. Em seguida, definimos a sua área de abrangência. Definimos a posição da etiqueta e, por fim, um ponto para que o detalhe seja inserido no desenho. Da mesma forma, podemos acessar as propriedades da vista do detalhe para ajustar a visibilidade da armadura, a escala, a representação da peça, o seu preenchimento, escolhendo a achura desejada, e a sua escala. Na aba Anotações, podemos inserir textos, por exemplo, um texto com linha de referência. Clicando-se 2 vezes sobre ele, ajustamos o conteúdo do texto e a sua aparência. Na aba Cotas, é possível inserir cotas verticais e horizontais de forma manual. Clicando-se 2 vezes sobre a linha de chamada do detalhe, acessamos as propriedades do símbolo do detalhe, onde podemos ajustar propriedade do rótulo, do limite e da marca de detalhe. Para reposicionar o rótulo do detalhe,
podemos selecioná-lo e arrastá-lo. Podemos salvar e fechar o desenho para extrairmos mais uma prancha com os cortes. Na vista 3D em planta, com apenas um dos acessos visíveis, podemos criar mais um desenho de locação. Nas propriedades do desenho geral, podemos carregar uma propriedade previamente configurada e clicar em Modificar. Como não precisamos que todo o comprimento do acesso seja mostrado, podemos ajustar a vista para a região desejada, que neste caso será para o detalhe das escadas. Ao ajustarmos a vista, a cota da parte do desenho que foi ocultado não é ocultada. Então podemos selecioná-la e deletá-la. Nas propriedades da vista, em Peça, vamos alterar o preenchimento para as faces da peça. Para gerar uma seção no desenho, podemos acessar a aba Vista e selecionar a ferramenta Vista da seção. Selecionar os pontos de corte, atentando-se para a direção da vista. Em seguida, selecionar a área que deseja mostrar no corte. Por fim, selecione a posição onde deseja inserir a seção. Nas propriedades do desenho geral, em Disposição, podemos alterar a dimensão da folha para 2. Com o auxílio da ferramenta Vista Detalhada, vamos inserir um detalhe na região dos degraus da escada. Nas propriedades da vista do detalhe, ajustar a escala e o preenchimento da peça. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.